Tudo bem? E nesse vídeo eu quero mostrar uma planilha interessante que eu criei para controle de crises e também para pools de liquidez. Então eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre como funciona uma pool de liquidez na Swap, em que você se torna um provedor de liquidez e você recebe taxas, né, a partir disso. Então nesse vídeo eu vou mostrar uma planilha que eu criei, né, com esse objetivo de fazer esse tipo de controle. Na aba aqui Dashboard, você tem aqui o total investido hoje, ou seja, o quanto se valorizou, e também junto dos seus, né, rendimentos, ou seja, os seus valores reinvestidos que você coletou. Aqui você tem o quanto que você investiu, né? Do lado direito aqui você tem os rendimentos, aí os rendimentos coletados, aqui os rendimentos não coletados, dois gráficos, um gráfico para ativos que não estão em pools de liquidez, por exemplo aqui, ó, você tem aqui uma quantidade em caixa e um ativo que você tem, por exemplo, Ethereum, Bitcoin, aqui eu coloquei GMX por causa de um exemplo, tá? E ativos que estão em pool de liquidez, então você vai colocar aí a razão do ativo, que nesse caso aqui é a razão Ethereum para o USDC, por exemplo. Na medida que você for colocando mais, né, pools de liquidez aqui, esse gráfico vai se formando. Eu vou mostrar para vocês como preencher essa planilha também. Na segunda aba aqui, onde tem ativos, é como se fosse um resumo dos ativos que você tem. Ou seja, por exemplo, em caixa, GMX. Eu vou colocar aqui, por exemplo, né, ETH, certo? ETH. Qual vai ser a rede que eu vou estar comprando esse ETH? Vai ser na rede Arbitrum. Então, nessa aba ativos, você vai somente arrastar ela para baixo, porque esse registro vai ser feito aqui em operações de compra. Então, vou fazer isso, por exemplo, aqui, ó, operações de compra. Vamos supor que seja hoje, então vou botar hoje. Hoje é dia 7, né? Então vamos lá, 7 de março. Ethereum, seja ETH, na rede Arbitrum, certo? Um investido, vamos supor que a gente investe aí $90. E a quantidade de Ethereum, tá? Vamos supor que a gente comprou aí, então a gente bota, por exemplo, aqui, que a gente compra essa quantidade e você arrasta para baixo aqui, vai ter aqui o preço médio. Então, o preço que você compra vai ser em torno de 1.556, que é o preço do Ethereum hoje. Na parte aqui de rendimentos, caso você coloque seu Ethereum, por exemplo, na Lido Finance, aí você pode colocar o quanto rendeu atualmente e quanto que foi coletado aqui, por exemplo. Por exemplo, coletou um dólar em Ethereum e atualmente você tem $3 ali para receber. Agora você vai na parte de ativos e você puxa tudo isso, ou seja, você seleciona a de cima e arrasta para baixo, ou seja, a planilha ela vai puxar os valores da operação, da planilha de operação, e já vai colocar aqui em resumo, ou seja, o quanto você investiu, a quantidade que você investiu, dá o valor total que você tem hoje, justamente pela quantidade de etéreos. Vai pegar a multiplicação dessa quantidade de etéreos e vai multiplicar pelo preço do Ethereum hoje, que está lá na aba preços de ativos. Aqui, ó, BTC, ETH, GMX, BNB, XLP, Matic. E é interessante que você coloque aqui o código, certo, do ativo que você queira. Por exemplo, duas opções de fazer. Você vai preencher manualmente ou você vai fazer, né, do jeito que a planilha puxe essas informações automaticamente. Eu vou mostrar isso mais à frente. Ou seja, por exemplo, aqui, Matic. Matic aqui, ele puxa o preço da Matic, como ele não tem de forma automática aqui no Google Finance, eu coloquei aqui uma formulazinha para ele puxar o preço automaticamente do CoinMarketCap. Então você vai botar o símbolo, por exemplo, ADA, né? E você pode preencher de forma manual. Você vai lá no CoinMarketCap, né? 0,33 é o preço dessa moeda, né? Então você coloca aqui, ó, 0,33 dólares. Caso você queira que isso já puxe de forma automática, você vai colocar essa formulazinha aqui. Eu vou mostrar no final do vídeo para que esse vídeo não fique tão grande, tá? Mas não é complicado, é simples também. Então aprendemos aí a fazer registro de operação. Por que tem essas duas abas aqui? Bom, se a gente for fazer outra compra, por exemplo, de Ethereum, tá? Aqui no dia 8, vamos supor que a gente comprar amanhã. E agora a gente compra Ethereum, também na rede Arbitrum,
e agora a gente não compra 90, a gente compra, sei lá, $200. Aqui, ó, 0,128. E a gente puxa aqui, ó, ele vai fazer o preço médio, tá? Feito isso, a planilha lá na parte de ativos, ela vai fazer o preço médio dessas duas compras, ou seja, o total investido, que é exatamente isso aqui, ó, 90 mais 200, tá aqui, ó, o total investido. O total em quantidade de ativos, 0,18, que é a soma desses dois aqui, ó, desse 0,05 mais 0,12. E aqui o preço, aliás, o valor que você teria hoje, né? Que é a quantidade vezes o preço do Ethereum hoje. Ele puxa isso aqui de forma automática. Aí aqui o preço médio também, o lucro, né? Que é a relação entre o que você investiu e o que você tem hoje. Nesse caso, um lucro não realizado. Aqui, ó, no caso, os rendimentos coletados, ele vai puxar da outra planilha. Os rendimentos que você tem a receber, certo? Também. E aqui uma porcentagemzinha do que você tem, né, dos rendimentos em relação ao que você investiu. Agora a gente vai lá para a aba de pool de liquidez. Primeiro, antes da gente ir para relatórios, vamos para registro, tá? Então, registro você vai preencher de uma forma semelhante à dos ativos também, só vai mudar algumas pequenas coisas, tá? Eu vou fazer isso na prática, vou colocar uma planilha que eu já tenho, ou aliás, uma pool de liquidez que eu já tenho feito. Por exemplo, Ethereum USDT. O que é que você vai olhar aqui? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e olhar quanto que você investiu. Como eu investi antes, tá? Então é interessante que você faça esse registro no momento que você vai na planilha que você fez, ou seja, no dia. Então vamos supor que eu investi $478 hoje. Hoje é dia 8, tá? Então vamos lá para o dia 8. 8 não, 7, né? E aqui é importante que você dê um nome à pool que você, né, fazer. Por que é importante? Porque na parte de relatórios, você vai dizer aqui, ó, nessa abazinha aqui, ó, você vai dizer a pool, você vai ter um resumo da pool que você está fazendo. Por quê? Porque de repente você fez essa pool e quer aumentar aqui a liquidez dela, ou seja, adicionar mais dinheiro, ou adicionar liquidez, ou seja, você vem aqui e coloca mais dinheiro. Então você percebe que você pode criar, aliás, colocar mais valores, mais dinheiro na mesma pool. Então é interessante que a gente tenha uma pool específica para isso, né? E aliás, você pode criar pools com diferentes faixas. Então, por exemplo, a pool 1, ela sempre vai estar na mesma faixa, vai ser os mesmos valores que você adiciona. Então, vamos aqui voltar para registro. Ó, essa aqui vai ser a pool 2, porque ela é diferente dessa daqui. Ó. Vai ser, essa de cima está Ethereum SDC. Essa daqui vai ser o quê? Na rede árbitro. O primeiro ativo dessa razão também é Ethereum, certo? Só que o outro ativo é o SDT, ao invés de ser o SDC. A quantidade, eu venho aqui, ó, e olho, ó, em Ethereum eu tenho essa quantidade. Quando você copiar isso daqui, ó, você vai trocar o ponto por vírgula, tá? Não esqueça de fazer isso, porque essa planilha funciona com vírgula. Aqui você vai copiar a quantidade de USDT que você tem. Novamente, você vai trocar esse ponto por vírgula, tá? E agora você vai dizer o preço médio, tá? Que é o preço que você investiu. Nesse caso aqui, 478 dólares. E você vai colocar a faixa, ou seja, de baixo até em cima. Como é que você vai olhar isso aqui? Ó? Essa pool aqui é Ethereum USDT. Então, quando você vir aqui, é como se esse preço aqui tivesse cotado em USDT Ethereum. Então, você vai clicar aqui, ó, Ethereum, e ele vai dar a faixa que você colocou. Então, você pode copiar essa faixa. Vem aqui, copia, ó, tira a vírgula e troca esse ponto por vírgula, tá? Aqui, ó, o que, é que você pode fazer também, beleza? Você vai também copiar essa faixa aqui de cima, fazer essa cópia, vai colocar isso aqui embaixo, vai trocar o ponto, aliás, tirar o ponto, tirar a vírgula, trocar o ponto por vírgula. Beleza, temos aqui a faixa. Aqui ele está dizendo se está na faixa ou não, você vai arrastar. Aqui você tem aqui, ó, preço dos ativos em amarelo. Você vai trocar isso daqui, ó, em amarelo, e você vai lá na aba de preços
e vai clicar aqui, ó, no preço do Ethereum. Aqui também, ó, preço, tá? Dos ativos, que agora fica em amarelo, vai tirar e vai colocar novamente aqui Ethereum. Porque a razão é Ethereum, né, sobre dólar. Então, você vai dar Enter e ele vai dar, de fato, que isso está na faixa entre 1.502 e 1.726, que é o preço. Só a única diferença que você vai ficar sempre mexendo aqui é exatamente nesse preço aqui, ó, na formulazinha, que é esse preço do ativo, para que ele mostre, né, se está na faixa ou não. Caso você não queira, não se importe, né, dessa faixa, você pode simplesmente vir nessa faixa aqui e apagar isso daqui. Eu gosto de colocar, porque a planilha, eu venho aqui na planilha e já olho se está na faixa, se não está. Então, aqui, ó, relatório de pulso. Aqui você vai puxar para baixo, ele vai te dar pool 2. Aqui, ó, veja que você também tem que preencher isso aqui de forma manual. Então, você vai colocar aqui, ó, Ethereum, ETH, USDT. Quando você fizer isso, agora você já pode selecionar essa planilha, essa parte aqui, e puxar isso aqui para baixo. Quando você puxar isso aqui para baixo, ele vai te dar o quanto que você investiu nessa pool 2, o quanto que está valendo isso atualmente. Isso atualmente você pode preencher de forma manual, tá? Você pode vir aqui, ó, e atualizar o 478,2. Você vem aqui, 478,2, tá? Ganho, então ele vai dizer o quanto que vai ganhou, que é a relação entre o que você tem hoje e a relação que você investiu, né? Quanto que você coletou? Por exemplo, eu não coletei nada, então eu coloco 0. Aqui, ó, ativo 1, né? Aqui ele está falando do rendimento, tá? Então, ó, aba rendimento. O quanto que você ganhou do ativo 1 aqui, ó. Então você vem aqui, coleta, ó. Qual é o ativo 1? É Ethereum. Então você vem aqui e copia o quanto que você ganhou de rendimento. Você vem aqui e cola. Lembra sempre de trocar esse ponto por vírgula. Aí você vem aqui, ativo 2. O ativo 2 é o SDT. Então vem aqui, ó, copia 3,57. Posso digitar lá de forma manual. 3,57. Ok? Aqui é muito interessante porque nessa parte aqui, ó, ele vai dar o quanto que você teve de rendimentos. Ou seja, vai ser o que você já coletou, tá? Que está 0, ou seja, a soma coletado, ou seja, essa parte aqui, que é exatamente esse número aqui, ó, G5. Esse daqui, ó, GH, você vai trocar esse preço aqui pelo preço do Ethereum. Então, novamente, você vai na aba preço de ativos e vem aqui Ethereum, ok? E vai dar Enter, tá? Quando der Enter, ele já vai atualizar essa formulazinha manualmente. Mas o ativo 2, que é exatamente o SDT, ou seja, aí você vai multiplicar por 1, porque não vai se alterar, e vamos dividir pelo investido, que é esse, ou seja, dá ok. Aqui no APR anual, porque ele está dando esse erro, eu vou mostrar para vocês o porquê. O tempo aqui, ó, ou seja, de dia 7 para hoje é 0. Então, eu vou trocar esse dia, eu vou colocar dia 5. Vamos supor que a gente fez essa por dia 5. A gente vai ver aqui, ó, e isso já vai atualizar de forma manual, ou seja, a planilha ela vai entender que se passaram 2 dias e durante esses 2 dias ela vai te dar o equivalente anual, ou seja, ao ano é como se você estivesse gerando uma taxa de 271% ao ano nessa pool de liquidez aqui, beleza? Aqui você pode puxar novamente aqui, ó, que é na parte de rendimentos e pool, vai ser como se fosse um resumozinho. Você vem aqui, puxa, pool 2, coletado, ele já vai puxar de forma automática, ou seja, ele vai identificar que é 0. Aqui também ele vai puxar de forma automática, ou seja, 3 dólares e 73, que é o que você teve em Ethereum e o que você teve aqui em dólares, beleza? Ok. Na aba de registro de dados. Então, registro de dados é basicamente o seu capital em relação ao capital, caso você tenha investido em Bitcoin. Eu vou apagar essas informações aqui para que você tenha, né, uma noção do que é feito. Então, você vai, por exemplo, hoje, tá? Hoje, vamos puxar aqui a aba data e vamos colocar aqui hoje é dia 7 de março. Então, o patrimônio. Aqui o patrimônio será o quanto que você tem hoje. Então, se a gente vir aqui, ó, lá em dashboard,
a gente vai ver o quanto que a gente tem hoje, ou seja, 1.124. Então vamos lá, dashboard, lá em registro, né? 1.124. Aporte, quanto que você fez de aporte, né? E vamos supor que a gente fez de aporte aí 1.100, tá? De aporte. Cotação, aqui você vai botar a cotação do Bitcoin hoje, ou seja, 22.300. Aqui a quantidade acumulada, ou seja, caso você tivesse investido o seu aporte no Bitcoin, não na pool de liquidez, ou seja, vai te dar aqui o quanto que seria. Aqui seria o preço que você teria hoje em Bitcoin, mais o aporte anterior. E aqui o valor, no caso, investido, ou seja, aqui ó, seria o aporte mais o valor anterior, certo? Ou seja, você teria aqui, ó, esse aqui é o valor em Bitcoin, caso você tivesse investido em Bitcoin e não nas pools de liquidez ou outros ativos. E a partir daqui, você vai ter esse gráfico, né, de comparação do patrimônio azul e o Bitcoin em laranja, tá? Por que é interessante a gente fazer essa comparação? Deixa eu ir lá na aba de dashboard. Por que é interessante a gente fazer essa comparação? Porque caso a gente não tenha mais valores do que a gente teria que só apenas investir em Bitcoin, era melhor a gente ter investido apenas em Bitcoin e não ter se arriscado em outras coisas, tá? Então, essa planilha ainda está em desenvolvimento. Se você quiser adquirir ela, tá no link, tá na descrição. Eu vou trazer mais melhorias nela, tá? Se você gostou também desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo.